E lá vamos nós para a segunda parte aí, né, da nossa aula. Estava falando sobre a salvação, né, é pelas obras, que é pregada pelos kardecistas, né, e o próprio Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, na página 631, ele diz que fora da caridade não há salvação. Então eles são muito fortes na área da caridade, né? Eles fazem isso como prática para a salvação, não é? E a gente entende, segundo Efésios 2:8, que nós somos salvos para as boas obras e não pelas boas obras. A gente faz boas obras porque a gente é salvo. A gente não faz boas obras para ser salvo. A gente faz porque a gente é salvo. Não é? Então a gente tem que entender isso. Não é? E a purificação, ela vem por intermédio de Jesus. Né? 1 João 1,7 vai nos informar isso. Só através dele. Não adianta a gente carregar uma cruz, subir uma escada, fazer um sacrifício. Será sacrifício de tolo. Jesus, ele já pagou a nossa dívida na cruz do Calvário e só há salvação por intermédio dele. O homem não é autossuficiente. Se eu fosse salvo pelas obras, eu seria autossuficiente para me salvar. Eu não sou autossuficiente para me salvar, nem para salvar ninguém. Né? O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o seu sangue vertido na cruz do Calvário, esse sim, ele purifica o nosso pecado, e nos conduz à salvação. Não é isso? Então, gente, eu vou agora falar um pouco da próxima da próxima seita. Eu vou aqui só dar uma pinceladinha no nosso movimento Nova Era, né? Um movimento aí bem atual, muito concentrado aí no centro-oeste do Brasil, né? Também são muito apegados com o misticismo, com a questão das pedras, com os cosmos e com muita coisa mística mesmo, né? Tá ligado aí a alguns ramos muito próximo ao Hare Krishna, as seitas aí orientais. Então é bem nessa pegada New Age, bem pegado nessa pegada hippie, né? A gente vai ver bastante aí no meio dos hippies essa galera aí da nova era. Né? Eu vou dar aqui uma rápida passada, né, no movimento Nova Era. O movimento Nova Era tem muitas subdivisões, né, como eu falei, mas geralmente uma coleção de sistemas de ensino metafísicos de influência oriental. Né? Então, uma conglomeração de teologias, esperanças e expectativas mantidas juntas com o ensino eclético de salvação, pensamento correto e conhecimento correto, e uma teologia de bem-sentir, a tolerância universal e relativismo moral. O movimento Nova Era, o homem é o centro e ele é visto como divino, como co-criador, com esperança de um futuro de paz e harmonia. Como o movimento Nova Era é totalmente, como muitas posições teológicas, ele se opõe às mentes estreitas do cristianismo que ensinam que Jesus é o único caminho para Deus e que existe uma moral absoluta. Né? Ele também é difícil definir porque não há hierarquias, dogmas, doutrina ou membresia. É uma coleção ou um ajuntamento de diferentes teologias com um fio comum de tolerância e divergência, tecendo seu tapete de verdade universal. Né? Então, o termo Nova Era, New Age, refere-se à nova era de Aquários, que, de acordo com seus seguidores, está iniciando, supostamente trazendo uma promessa de paz, iluminação e reunificação do homem com Deus. O homem é considerado como separado de Deus, não por causa do pecado, Isaías 59:2, mas devido à falta de entendimento e o conhecimento acerca da natureza de Deus e da realidade. Né? Eles é um sistema religioso
com duas crenças básicas: divindade evolucionária e unidade global. Então a gente vai identificar aí em um ponto muito interessante que eles não têm aí uma liderança, eles são ramificados, né? O Hare Krishna, o Seishonoye, essas religiões, elas todas têm um ramo dentro dessa questão da nova era, né? A era de Aquários, essa coisa dos cosmos, das pedras, né? Você vai na casa de alguém que é adepto aí da nova era, a gente vai ver que eles têm essa questão do incenso, de pedras, daqueles aparelhos musicais, né? A gente vai ver que eles gostam muito de tomar um chá, de viver uma vida natural. Eles têm essas crenças, né? Essa crença dos OVNIs e tanta coisa que eles pregam que a gente fica difícil defini-los, porque eles têm muitos ramos, né? Então, tipo, Hare Krishna, Seishonoye, todos eles aí têm um pouquinho dessa, então, nova era. Eu não vou aqui me deter, eu gostaria de fechar a aula falando um pouco acerca do movimento carismático, né? No meio da Igreja Católica, né? A gente sabe que a Igreja Católica ela partiu, né, lá da era cristã, né, e criou força com a conversão de Constantino em 1323, quando ele falsamente se converte ao cristianismo, né, e aos poucos ele vem trazendo alguns ídolos, começando a, a, a trazer ídolos para dentro da igreja, né, a fazer com que esses ídolos fossem adorados. Depois veio a adoração a Maria e tornou-se aí, né, pelo Vaticano, o catolicismo tradicional. E dentro do catolicismo tradicional, há não muito tempo atrás, começa então esse movimento de renovação carismática dentro da Igreja Católica, trazendo aí uma enorme revolução dentro da Igreja. A gente vai conhecer um pouquinho da história dessa renovação carismática dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Página 29. Seria correto dizer que o texto de Joel 2, 28 e 29, citado por Pedro em Atos 2, 16 a 18, tenha por extensão atingido os católicos romanos? Muitos entendem que sim, outros dizem que não. Segundo os dados da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Igreja assiste a cada ano à evasão de 600 mil fiéis desestimulados com os rumos do catolicismo. O movimento carismático foi apontado na própria Assembleia Geral da CNBB em abril de 1990 como uma das formas de resistência e combate do crescimento de movimentos evangélicos. Os carismáticos hoje já são mais, ou seja, desculpe, os carismáticos estão hoje em mais de 130 países, inclusive no antigo bloco comunista. É incrível o crescimento em nosso país e se afirma como arma católica para os evangélicos. A gente vai contar um pouquinho da história aqui, mas é interessante, né? Porque muitos, principalmente dentro da Igreja Católica, a gente pode ver que a Igreja Católica não é uma igreja rachada, por isso ela subsiste, né? A Igreja Evangélica, infelizmente, ela é muito dividida, porém a Igreja Católica ela é bem condensada, é bem entrelaçada. Porém, o movimento carismático ele veio trazendo aí algumas polêmicas, né? Eles começaram aí a fazer alguns cultos, como os cultos evangélicos, sem aquela questão da liturgia, né? Um culto mais livre, com os louvores, tiraram um pouco as imagens, começaram aí
a fazer aí uma imitação das línguas estranhas e tal, e começaram aí a criar um movimento jovem, né? E hoje um movimento muito forte no Brasil, chamado Canção Nova. São eles aí, um veio desse movimento carismático, né? Tem padres novos e uma galera nova surgindo no meio deles, não é? E surgiu então dentro desse tradicionalismo, quebrando um pouco o tradicionalismo católico e tentando se aproximar, né, com o movimento evangélico que é bem atual aí, né, na nossa nação, worship e tantos outros movimentos que a gente tem no meio da igreja cristã evangélica hoje no Brasil, inspirado aí em igrejas que estão pelo mundo, como a Casa de Deus na Guatemala, do Cash Luna, como a Hillsong na Austrália e tantas outras igrejas, né? Então, o movimento vem inspirado nessas grandes igrejas, nessas grandes lideranças, e os carismáticos vêm nessa carona aí para tentar também conter essa baixa que a Igreja Católica vinha sofrendo, né? Quase 600 mil fiéis por ano, né, deixavam de ser católicos e professavam a fé no Evangelho de Cristo como cristãos protestantes. E a história deles começa dessa forma. Podemos dizer que o Papa João 13 foi o precursor, João 23, desculpe, foi o precursor da renovação carismática. O Concílio do Vaticano II foi o início desse movimento e manifestou-se a propósito desse movimento. O Espírito está se movendo em sua igreja hoje, especialmente desde o Concílio Vaticano II. Parece, por acaso, esperar-se maior frequência dos dons espirituais operados na igreja? Antes do concílio, orávamos todos os dias. Renova tuas maravilhas em nossos dias, para que tenhamos um novo Pentecoste. Esperávamos que o concílio fosse um acontecimento pentecostal, um derramamento do Espírito Santo. E foi mesmo. Livro Católico Pentecostais, página 232. A gente vai ver que esses concílios eles vêm trazendo aí uma informação acerca do desenvolvimento do movimento carismático, né? E a gente vai ver aqui também que ressalta os católicos que no seu movimento carismático não deve ser confundido com o movimento carismático das igrejas evangélicas pentecostais. Não devemos confundir o movimento pentecostal católico com o pentecostalismo denominacional. E nem pode, né? Porque, na verdade, eles são aí uma xerox, né, desse movimento cristão. O movimento cristão é um movimento, de fato, quando não é esses shows gospel, não é esse movimento superficial que a gente tem hoje, né? Porque, infelizmente, hoje a gente tem alguns movimentos que são mais shows pirotécnicos, é mais um emocionalismo, né? E eu costumo, quando eu falo sobre a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, quando ele tem a visão do Vale dos Ossos Secos, o profeta ele vê que vem carne, vem nervo, vem pele, os ossos se juntam, aquele exército é todo remontado, mas eles só vão ficar de pé quando o Espírito vem sobre eles. E a grande preocupação do profeta Ezequiel era a chegada do Espírito sobre os ossos, porque ele profetiza, os ossos se juntam, vem os nervos, vem carne, vem pele, e de repente o profeta fica indignado. Eu estou vendo tudo isso acontecer, estou vendo todo esse movimento, porém não há Espírito. Aí Deus fala com o profeta, profetiza, profetiza. Ou seja, a preocupação do profeta não era ver o exército com pele, com carne, com nervos. A preocupação do profeta era ver
o exército com vida. E o que está acontecendo hoje? É muita carne, é muita experiência sensorial, é muito barulho, é muita luz, é muita fumaça, é muita coisa, mas na verdade nós temos pouco movimento do espírito, né? Mas ainda existem movimentos pentecostais, movimentos de pregações expositivas, movimentos fora do normal, onde a gente sente a presença de Deus, a gente vê que realmente Deus se faz presente. E infelizmente aí o movimento carismático é um movimento aí mais do momento, né? E não tem nada a ver com esse movimento que a gente conhece, né? O desenvolvimento deles é bem recente, ó. Em outubro de 1966, reuniu-se na Universidade do Duquesne, na cidade de Pittsburgh, durante a Convenção Nacional dos Cursílios, o movimento desencadeado pelo clero católico no sentido de dizimar as práticas católicas. O mentor espiritual foi Edward O'Connor, escritor dos livros O Movimento Pentecostal na Igreja Católica e Pentecoste e Catolicismo. Seus auxiliares nesse trabalho foram Steve Clark e Ralph Martin Kiefer. Daí o movimento propagou-se nas seguintes escalas. Na Universidade de Notre Dame, né, foram 1.000 pessoas presentes. Em 1973, o 8º Congresso Internacional sobre Renovação Carismática, com a presença de 30.000 pessoas, né, representando 40 nações. Depois, em nível internacional, o escritório internacional da RCC funciona em Roma, na Itália. Em nível da América Latina, né, abrange a gente aqui, nós somos latinos, existe também um escritório latino-americano para atender essa religião, cuja sede está na cidade de Bogotá, na Colômbia, né? E no Brasil, né, o movimento carismático teve início em 1972, com o padre jesuíta Harold J. Ramon, na cidade escolhida foi Campinas. A estratégia de começar o movimento carismático nessa cidade do estado de São Paulo se prende ao fato de lá concentrarem muitos missionários evangélicos norte-americanos, oferecendo assim ameaças às tradições católicas campineiras de Campinas. O movimento carismático se espalhou por todo o Brasil. Então, eles vêm diretamente ao ataque com os missionários que estão na região de Campinas, né, para trazer aí algo semelhante ao Evangelho, um movimento bem parecido, com aparentemente as mesmas práticas, a mesma ordem de culto, né? E eles dali se ramificam por todo o Brasil, né? E tem influenciado principalmente os jovens, né? E tem sido aí um movimento muito grande e causou aí podemos dizer, um freio, né, na igreja evangélica, na questão do evangelismo, né, porque eles atraem diretamente os jovens, e os jovens são o carro-chefe nas igrejas, né? Uma igreja que tem bastante jovens, eles atraem os pais, né? Os pais, comovidos por ver seus filhos na igreja, eles aderem à ideia do evangelho e assim por diante, né? Então, eles estão cercando com a estratégia jovem, fazendo aí seus eventos, seus movimentos, atraindo milhares de pessoas, né? Isso tudo dentro da tradicional Igreja Católica Apostólica Romana. E quem sabe você está convivendo aí com algum jovem, com alguma pessoa que frequenta o movimento carismático. Então a gente precisa conhecer aí todo esse mundo. Eu gostaria de pedir que você lesse bastante acerca disso. Como eu falei, a gente não tem tempo para ler junto, para estar somando aqui ideias e comentando. E se fosse comentar esse assunto, dá mais de um ano aqui para a gente estudar, mas não temos tempo. Infelizmente aí a gente está em vídeo aula, a gente tem que correr bastante aqui, se atrapalha, se confunde, mas eu espero que você tenha absorvido bastante acerca dessas
5 seitas que nós falamos aqui: adventistas, Testemunho de Jeová, kardecismo, Nova Era e o movimento carismático, e sobre tudo que foi falado, né, acerca de seitas, heresias e as suas divisões, os seus conceitos, né? E a gente precisa cada dia mais buscar conhecimento disso tudo para que a gente possa se armar e pregar o evangelho genuíno, o evangelho de Jesus, o evangelho da Bíblia que nós acreditamos, né? E que a nossa fé jamais venha a ser abalada por nenhuma heresia, por nenhuma seita que se levante ou já existente, pregando uma palavra que não é a de Deus. A palavra de Deus diz que se de repente aparecesse um anjo pregando um outro evangelho, esse anjo seria anátema. O que é anátema? É amaldiçoado, não é de Deus. Não é? Que a gente venha se alicerçar na palavra a cada dia. Que o Espírito Santo do Senhor venha abençoar a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Meus irmãos, foi um prazer estar com vocês. A gente está chegando aqui ao final de mais uma aula e espero que a gente tenha ajudado você. Nos perdoe aí a correria, a falta de prática em lecionar em videoaula, né? Com certeza a gente vai se ver em sala de aula muito em breve. Quero agradecer ao CETEC, agradecer ao pastor Alessandro Garcia e a todos aí que confiaram em nós a oportunidade de somar com o ensino teológico da nossa cidade. Deus abençoe vocês e eu gostaria de fazer duas coisas. Primeira coisa é pedir a você que puder assista às outras aulas, você que ainda não fez o trabalho, que faça o trabalho para que a gente possa avaliar e colocar nota e presença. Muitas pessoas já entraram em contato comigo, já entregaram, outras não. Se você é um desses, por gentileza, faça aí a sua prova, passada pelas outras aulas que eu passei. E para para finalizar nossa quarta aula, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o movimento carismático, ok? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o movimento carismático. Você vai ler, vai fazer um pequeno resumo aí de 12 linhas, tá bom? E entrega para a gente. E para a semana aí eu já estou passando para o pastor Alessandro as avaliações com os nomes e a presença de vocês, ok? Gente, muito obrigado pelo carinho. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família, e até a próxima. Oramos nesse momento. Senhor Deus, eu te dou graças por esse momento tão especial onde encerramos essa empreitada de aulas, mesmo em dificuldades e mesmo com uma gravação precária, um pouco de falta de iluminação e tantas coisas, mas o Senhor tem sido conosco. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado pelos alunos abençoados. Muitos deles não conheço, mas o Senhor conhece. Abençoe cada família, os proteja nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde o Covid-19 tem desafiado a nossa nação, mas o Senhor é conosco e nós te agradecemos por o Senhor ter nos guardado e a gente pode dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado por tudo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Senhor. Amém. Até a próxima, pessoal. A paz.